Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta quinta-feira. A reapresentação é na sexta para uma curta preparação visando o jogo contra o Juventude, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Roger Machado vai precisar mudar o seu sistema defensivo, em função de suspensões que aconteceram no empate sem gols contra a equipe do Cruzeiro. A gente fala também a respeito das movimentações do Inter na janela de transferências. Um novo lateral direito foi acertado, enquanto o Inter renova o contrato com o zagueiro Igor Gomes por um longo período a partir de agora. A busca por um atacante não é descartada neste momento. E a gente fala também a respeito do novo vice de futebol colorado, que tem assumido um protagonismo nas ações do departamento de futebol. Falaremos sobre um discurso feito pelo Internacional através de uma nota para defender o técnico Roger Machado, após o treinador ser, de acordo com o Inter, insultado pela Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Treinamento não houve no CT Parque Gigante, os jogadores tiveram folga e se reapresentam nesta sexta-feira, pensando na partida contra a equipe do Juventude no domingo às 6h30 da noite. Tá? Para esse jogo, o Roger Machado vai ter mudanças na zaga. E não existem muitas dúvidas relacionadas à zaga titular, porque o Rogel está suspenso por ter sido expulso e o Mercado está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, o Inter vai ter Vitão e Robert Renan como a dupla de zaga titular para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Outras dúvidas do meio para frente, por exemplo, Alan Patrick vai para o time titular, Borré será mantido como centroavante, situações para o técnico Roger Machado observar nos próximos treinamentos no CT Parque Gigante. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre José Olavo Bisol e a mudança que aconteceu no bastidor colorado do ponto de vista de redistribuição de funções entre os dirigentes. José Olavo Bisol é o novo vice de futebol colorado e tem tido um protagonismo ao se comunicar com o torcedor. Ele é hoje o porta-voz do departamento de futebol colorado. Tudo isso também dentro de uma estratégia de preservação do presidente Alessandro Barcelos. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tem mais detalhes deste bastidor, onde José Olavo Bisol tem sido um cara importante nesse início de sua gestão como vice de futebol colorado. Para posicionamentos, para discursos fortes, como o que o Inter fez contra a Abrafut. A Abrafut é a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, que publicou uma nota nesta quinta-feira contra o técnico Roger Machado. É uma nota bem dura por parte da associação, repudiando a manifestação do Roger, que não foi uma manifestação pública, foi um desabafo do Roger em voz alta que acabou sendo flagrado, onde ele diz que a arbitragem era um lixo. E aí a Abrafut, uma nota, eu achei estranha a nota, um pouco mal escrita, mal pontuada, enfim. Mas foi a nota publicada pela Abrafut. Ela inclusive traz algumas palavras pesadas ao Roger, como chamando ele de ignorante, chamando ele de mal educado e repudiando a postura do técnico colorado. E o Inter atacou essa nota da Abrafut também através de um posicionamento oficial, onde repudia veementemente a publicação realizada pela Associação de Árbitros. É importante destacar que a manifestação do Roger não foi dirigida de forma pessoal. Suas críticas realizadas de maneira pública foram voltadas à falta de critérios na arbitragem. E aí atacou o perfil da Abrafut, dizendo que houve uma desproporcionalidade do texto postado, especialmente quando comparado às críticas feitas em situações muito semelhantes, além de não apresentar qualquer autocrítica em relação aos erros de arbitragem no futebol brasileiro.
uma nota dura do Internacional para defender Roger Machado e atacar a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, que, enfim, saiu criticando o Roger nesta quinta-feira, uma polêmica envolvendo Inter e arbitragem, que ainda é uma repercussão de tudo que aconteceu lá no estádio do Mineirão, depois do empate contra a equipe do Cruzeiro, tá? Bom, avançando na pauta, eu quero falar agora sobre o mercado da bola, tá? Porque ele se movimentou nesta quinta-feira. Natan, lateral direito anunciado pelo Internacional, já está em Porto Alegre, vai participar do treinamento de sexta-feira, vai ser apresentado no sábado no CT Parque Gigante, de maneira oficial, e deve viajar para Caxias para estar à disposição para enfrentar o Juventude. Talvez não como titular, mas como um cara do banco, o Natan deve viajar e deve estar à disposição do técnico Roger Machado. Mas a principal informação do mercado da bola desta quinta-feira envolve Bryan Aguirre, lateral direito, que agora sim fechou com o Internacional. A direção colorada fechou a compra do Bryan Aguirre junto ao Lanús. A compra vai acontecer por 7,8 milhões de reais junto ao Lanús. E o Inter está comprando 50% dos direitos econômicos do jogador, com cláusulas que podem obrigar o Inter a comprar mais 25% na próxima temporada. O negócio está fechado, deve ser formalizado e anunciado neste fim de semana com a chegada do lateral direito argentino em Porto Alegre. Ele nesta sexta-feira passará por exames médicos na Argentina ainda, antes de viajar para a capital gaúcha, mas Bryan Aguirre assinará em definitivo com o Internacional a partir dos próximos dias. Uma última negociação, que não era tão esperada, envolve Igor Gomes, que anunciou nesta quinta-feira a sua renovação contratual até o final de 2028. O Igor Gomes tinha contrato com o Inter até o final de 2025, mas ampliou o seu contrato, prorrogou o seu contrato até o final de 2028. O Igor Gomes que perdeu um pouco de espaço ao longo dos últimos dias. O Roger disse que não vai utilizar o jogador como lateral direito. Ele é zagueiro, vai ser um zagueiro importante, por exemplo, contra o Juventude, porque é o único zagueiro que o Inter tem no banco de reservas, mas amplia agora o seu contrato até o final de 2028. O Igor Gomes, o interessante é que na nota o Inter destaca a polivalência do zagueiro, que para o Inter não é mais lateral direito, é zagueiro, até porque o Roger determinou isso de maneira bem clara. Muito se fala da possibilidade do Inter contratar mais um atacante de lado. E isso não é descartado pela direção até o dia 2 de setembro, que é quando fecha a janela de transferências. O Inter tem como pontas Wanderson e Wesley, só. E o Wanderson é um jogador que não vem atuando, se fala muito da possibilidade de chegar uma proposta da Europa ao Wanderson, o que por enquanto não aconteceu. O Inter pode, principalmente monitorando nos próximos dias, se houver alguma sondagem mais forte ao Wanderson, alguma proposta ao Wanderson, buscar um atacante de lado. Mas isso não está tão encaminhado assim, é só uma possibilidade mesmo, não é uma tendência neste momento. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds já deste fim de semana, já saíram algumas odds, por exemplo, de Campeonato Brasileiro. A gente vai ter neste sábado Cuiabá e Criciúma. Odd do Cuiabá 2,05, empate 3,4, Criciúma 3,66. Se a gente for lá pro domingo, Juventude e Inter, o Inter é favorito pagando 2,16. Essas odds podem mudar ainda ao longo dos próximos dias. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!